Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho para fazer uma panorâmica geral sobre as obras FUVEST 2020, tá? 2019, 2020 aí, né? Nessa passagem, tá bom? Mas é o vestibular 2020 que está em foco aqui. Eu me chamo Vanessa, sou professora de português e quero dar uma panorâmica geral aqui para os interessados em literatura do meu canal. Tá? Então vamos lá. Vou começar com o Brasil, tá? Gregório de Matos, século XVII. É legal pensar o pano de fundo histórico, tá, gente? O barroco, esse movimento literário, é um movimento, né, ele está inserido no movimento de contra-reforma, né? O barroco é a arte da contra-reforma, tá? O Gregório de Matos vem então nessa lista com os poemas escolhidos, beleza? Esses poemas se dividem aí em três partes, a gente poderia dizer, sintetizando. Seria a poesia lírico-religiosa, lírico-amorosa e poesia satírica, tá? Começando com a poesia religiosa. Bom, isso tem tudo a ver com o contexto histórico, beleza? Então nós estamos aí num movimento de contra-reforma, como eu disse. Então a Igreja Católica está aí se empenhando, tá, para recuperar os seus fiéis perdidos devido à reforma protestante. Se a gente voltar lá atrás, nós podemos nos lembrar então que Grécia e Roma, né, uma sociedade politeísta, mais pautada pela razão. Aí tem o declínio do Império Romano, vem a Idade Média, a Igreja então tem o seu momento, né? A Igreja Católica tem esse seu momento de ápice, assim, tá? De que o mundo se torna teocêntrico, esse mundo europeu, né? Considerando o mundo eurocêntrico, então, tá? Nós temos o teocentrismo. Tá, mas aí depois a igreja vai perdendo poder, o renascimento da cultura greco-romana e traz, né, consequências como a reforma do Lutero, né, questionamentos racionais, enfim, em relação a essas questões religiosas. E a igreja vai perdendo então esse poder, ela quer recuperar nesse movimento de contra-reforma. Bom, o Gregório de Matos é um poeta baiano, tá? Poeta brasileiro, baiano, tá? Filho de colonizador aí, né? Com essa experiência de estudar fora do país, entendeu? Formado em Direito, né? Depois vem em toda uma história da vida dele, gente. Como eu disse, é uma panorâmica que eu vou tentar ser sintética. Enfim, mas então ele tem essa poesia religiosa, né, muito que traz um sujeito dividido, entendeu, entre fé e razão. Ele é o cara que já pensa, né, sobre o pecado, sobre o perdão, entendeu? Daí ele faz aquela chantagem, lembra? Fala assim, peraí, pequei, Senhor, mas não porque em pecado de vossa alta clemência me despido, né? Então ele peca e pede perdão, peca, pede perdão. Então tem isso, assim, que é bem forte, né? Essa tensão entre fé e razão. Depois nós temos a poesia lírica amorosa, tá? Em que tem também uma tensão. Então o barroco é o período de dualidades, percebam, né? Então a tensão entre a carne e o espírito, né? Então existe um desejo carnal, mas existe também esse olhar, né, mais superior, assim, para essa figura feminina. E em alguns momentos isso vai colidir, né? Em alguns momentos ficamos nas polarizações, em outros nós vamos para a fusão das coisas aí. Por isso que nós temos antíteses e em alguns momentos paradoxos, né? No paradoxo nós temos a fusão dos contrários, né? Antítese é a oposição, paradoxo a fusão dos contrários. Então não surpreenderia de maneira nenhuma se a FUVEST trouxesse essas figuras de linguagem, porque elas são muito recorrentes na obra. Bom, além disso, nós temos a poesia satírica, que também é muito forte, é uma marca muito forte mesmo na poesia, né? Muitas vezes com linguagem chula. Não é à toa que o Gregório de Matos é também, né, conhecido como Boca do Inferno, tá? Às vezes traz uma pegada um pouco sexual, assim,
mas principalmente a questão política entra em cena, né? Ele faz uma crítica muito contundente à Bahia, aos comerciantes, aos políticos, faz crítica a todas as classes sociais, né? Ele muda de classe também, enfim. Eu não quero entrar tanto na biografia dele aqui nesse momento, mas é isso, ele faz crítica a todas as classes sociais, né? Tem alguns poemas preconceituosos, né? Trazendo a figura do mulato. Mulato, como sabemos, é uma palavra que vem de mula, portanto, hoje entendido como sendo uma palavra com sentido pejorativo, coisa que naquele momento talvez não tivesse essa mesma percepção, né? Porque o mergulho, o preconceito era muito maior, né? Enfim. Então é isso, chama atenção para finalizar, aqui falando do Gregório de Matos, para o uso dos paradoxos, então, as figuras de linguagem, as antíteses, né, as sinestesias, uma linguagem rebuscada, né, de um homem complexo que então traz também uma literatura complexa, refletindo esse espírito do período, tá? De maneira nenhuma a ideia aqui é substituir a leitura da obra, porque afinal é impossível, certo? É muito importante, né, que você se detenha sobre os poemas, tá? Pega um, pega outro, pega um lírico amoroso, enfim, dá uma revisada nessa parte prática também, e tenta encontrar essas figuras nos poemas, tá bom? Mas a ideia aqui é dar essa panorâmica mesmo, eu já volto com as próximas obras.